ler as Gotas Védicas. Nós estamos na Bhagavad Gita, capítulo 14, os 3 modos da natureza material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 14, os 3 modos da natureza material, versos 19 e 20. Verso 19. Nanyangunebhya kartaram yadadrastanu pashyati gunebhyascha param veti madbhavam sudigakshati. Verso 20. Gunanetam nachityatrim dehi deha samudbhavam janmamrityu jaradukhair vimukto mritamashum nate. Tradução, verso 19. Quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são estes modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo, que é transcendental a todos esses modos, ele então alcança minha natureza espiritual. Verso 20. Quando é capaz de transcender estes 3 modos associados com o corpo físico, o ser corporificado pode liberar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles. E mesmo nesta vida, pode gozar o néctar. Repetindo, verso 19. Quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são estes modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo, que é transcendental a todos esses modos, ele então alcança minha natureza espiritual. Verso 20. Quando é capaz de transcender esses 3 modos associados com o corpo físico, o ser corporificado pode liberar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles. E mesmo nesta vida, pode gozar o néctar. Muito bem, hoje vou fazer minha estreia aqui, fazendo a contextualização para vocês. A partir desse verso 19, que foi o primeiro que eu li, Krishna vai começar a dar as instruções de como que a gente pode transcender esses modos da natureza. Mas aí, voltando lá no início do capítulo, no primeiro verso, Krishna fala assim para Arjuna: volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. E no segundo verso, o Krishna diz: fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Então, já nos primeiros 2 versos desse capítulo, Krishna já nos mostra o caminho da liberação. O que ele diz?
que ele diz que vai nos expor o melhor entre todos os conhecimentos para alcançar uma natureza transcendental igual a dele. E a gente pode traduzir isso como o caminho para sair do ciclo de Sansara, esse eterno ciclo de nascimentos e mortes. E Krishna, a partir desse verso 19, ele vai nos explicar como é que vai fazer, como é que nós vamos fazer isso. E aí Krishna está dizendo, nesse verso 19, que para alcançar a natureza espiritual, temos que entender o seguinte: o único agente que está em ação são os 3 modos da natureza. Gente, olha isso. O único agente que está em ação são os 3 modos da natureza. Está escrito lá, está dito e escrito. Aqui, nessa Bhagavad Gita aqui. Só que nós, as entidades vivas, estamos hipnotizadas pelo encanto de sátua, de rajas, tamas, os modos da bondade, paixão, ignorância. Nós estamos entrelaçadas, com esses 3 modos, pelas nossas tendências pessoais, pelas escolhas que nós fazemos. É muito difícil de perceber. Aí nós achamos que temos liberdade de escolha, que temos o livre-arbítrio, mas, na verdade, as nossas mentes estão condicionadas a esses 3 modos: tátua, rajas e tamas. Para a gente entender isso melhor, eu vou dar um exemplo bem prático do que eu estou falando. Isso a gente é muito fácil de entender. Imagina que você está na porta de um supermercado e as pessoas estão entrando lá para fazer suas compras. Aí você olha assim um grupo de pessoas, escolhe um grupo aleatório e dá R$ 100 para cada uma dessas pessoas e diz que elas podem entrar no supermercado, comprar o que quiserem com esse dinheiro, mas só com uma condição: quando elas saírem, elas vão ter que te mostrar o que elas compraram. Então, quem está no modo da bondade vai comprar alimentos saudáveis, orgânicos, frescos, muitas frutas, ou seja, alimentos benéficos para a sua saúde e que vão pacificar o estado da mente. Já quem está no modo da paixão vai comprar aqueles ultraprocessados, ultracongelados, alimentos pesados, fortes, picantes, alimentos que vão agitar a mente, rajas. Quem está no modo da ignorância escolhe comprar bebidas alcoólicas, cigarros, o que eu chamo de substâncias comestíveis, que é dito lá que é alimento, mas que só fazem mal à saúde, e que fazem o quê? Levam ao embotamento da mente. Tamas. Então, só com esse exemplo, a gente pode perceber como esses 3 modos da natureza envolvem a nossa mente, os nossos sentidos, e nublam o nosso discernimento. E todos nós somos afetados pelas gunas. Afinal, nós estamos nesse mundo, Somos quase assim como marionetes atadas aos cordões de Yogamaya. Tem até uma ilustração disso, Yogamaya lá brincando com aqueles bonequinhos. Somos nós. Deu para entender como é que as gunas nos afetam? Então, a partir desse verso 19, que Krishna vai começar a nos ensinar a entender como sair disso, ele fala: o único agente que está em ação são os 3 modos da natureza. Isso Krishna acabou de falar nesse verso 19.
Mas, com o conhecimento, podemos transcender e entender esses três modos, né? Então, aqui com essa Bhagavad Gita, esse manual de instruções maravilhoso para a nossa vida, né? E com a guiança de um mestre espiritual que já fez esse caminho, fica mais fácil. Temos aí o Devananda Prabhu para ajudar a gente nesse caminho. No verso 20, Krishna diz o quê? Se formos capazes de superar esses três modos da natureza, nos livramos definitivamente do ciclo de samsara. Olha isso. Krishna disse isso. Se formos capazes de superar esses três modos da natureza, nos livramos definitivamente do ciclo de samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes. E Krishna ainda diz mais. Podemos conseguir esse estado de ananda e bem-aventurança mesmo nessa vida. Mas para isso a gente tem que compreender que a nossa meta é entender o funcionamento desses três modos da natureza, sattva, rajas e tamas, e como eles nos afetam. Entender o funcionamento e como eles nos afetam. Mas isso Krishna vai nos explicar nos versos seguintes dessa semana, até sexta-feira, que é quando termina esse capítulo, nós vamos aprender como entender o funcionamento e como eles nos afetam. E agora, meninas, sejamos sábias, vamos arregaçar nossas mangas, tomar as rédeas da nossa vida, dos nossos sentidos, da nossa mente, e usar a nossa inteligência para aprender com Krishna a transcender esses três modos da natureza material. Namastê, Hare Krishna. Muito bem, vamos parar aqui.